Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Como Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos realizavam-se muitos milagres e prodígios entre o povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, reuniam-se todos no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros se atrevia a eles, mas o povo enaltecia-os. Uma multidão cada vez maior de homens e mulheres aderia ao Senhor pela fé, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e colocavam-os em casas, para que, à passagem de Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Das cidades vizinhas de Jerusalém, a multidão também acorria, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor
casa de Israel, é eterna sua misericórdia. Diga a casa de Arão, é eterna sua misericórdia. Diga os que temem o Senhor, é eterna sua misericórdia. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Senhor, salvai os vossos servos, Senhor, dai-nos a vitória. Bendito que vai em nome do Senhor, na casa do Senhor nós vos bendizemos. O Senhor é Deus e fez brilhar sobre nós a sua luz. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante à da trombeta, que dizia: escreve num livro o que vês e envia-o às 7 igrejas. Voltei-me para ver de quem era a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma longa túnica e cingido no peito com um cinto de ouro. Quando vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pousou a mão direita sobre mim e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis-me vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, as coisas que viste, tanto as presentes como as que hão de acontecer depois destas. Palavra do Senhor.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Disse o Senhor a Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E àqueles a quem o retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na manhã daquele primeiro dia, Pedro e João, alertados por Maria Madalena, vão ao sepulcro, verificam que está vazio e acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos. Considerando todas as hipóteses, intuem que a ressurreição é a que melhor explica a ausência do corpo do Senhor, pois corresponde perfeitamente ao que eles tinha dito e ao que previamente a Escritura tinha anunciado. Este é o primeiro sinal
Um sinal importantíssimo, mas não é a única prova que Jesus deixou. Ele não quis, não podia crer que a fé dos apóstolos e toda a Igreja na sua ressurreição se fundamentasse apenas no sepulcro vazio. Por isso mesmo, na tarde daquele dia, Jesus visita os discípulos, apresenta-se no meio deles, lá na casa onde eles se encontravam. Jesus quer que os apóstolos o vejam, ouçam e toquem, que o sintam presente e convivam com ele. Nesta sua primeira aparição, Jesus, depois de os saudar, faz questão de lhes mostrar as mãos e o lado, onde permanecem impressos os sinais da sua paixão. Quer que vejam que é Ele mesmo, aquele que esteve crucificado e morreu na cruz, e não um fantasma. Quer que compreendam que a paixão e ressurreição são duas realidades inseparáveis da sua vida e missão. Jesus chega à ressurreição através do caminho da cruz, e isso nunca deve ser esquecido. Aquelas marcas que a ressurreição não faz desaparecer do corpo de Jesus evidenciam e estão a lembrar a oferta que ele fez da sua vida, aquela prova maior de amor, aquele amor de Deus que perdoa os pecados, redime o homem, renova o mundo e dá um novo impulso à história. Vimos o Senhor. Antes, os acontecimentos da paixão devem ter suscitado muitas dúvidas, desalento e tristeza no espírito dos apóstolos. Agora ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. O Senhor está com eles, não há lugar para qualquer dúvida. Venceu a morte, ressuscitou. Por conseguinte, renascem neles os sonhos e a esperança. Os apóstolos viram o Senhor, saboreiam a alegria do encontro e de imediato sentem-se impelidos a partilhar a sua experiência, ou seja, a anunciar aos outros a boa nova da ressurreição. Este acontecimento, pelas implicações que tem para a nova humanidade, não se pode guardar como um segredo. Seria imperdoável ato de egoísmo. O primeiro destinatário deste anúncio é Tomé, que não estava presente quando lhes apareceu Jesus. Tomé nunca fica muito entusiasmado com a novidade. Pelo contrário, ele quer ver, tocar, exige provas inquestionáveis antes de acreditar. Num primeiro momento, temos os apóstolos que veem, acreditam, anunciam ou testemunham: vimos o Senhor. Depois temos Tomé, que não vê e não acredita. No entanto, segundo a censura que Jesus lhe dirige, ele devia ter acreditado a partir do testemunho dos outros apóstolos. A alegria, o entusiasmo, a convicção com que lhes falaram deveria ter sido suficiente para acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Em terceiro lugar, temos o elogio que Jesus faz àqueles que acreditam sem terem visto. Esta sequência mostra claramente que não será através de aparições de Jesus, mas sim do testemunho dos que viram e acreditaram, que a boa nova da ressurreição chegará no decorrer da história ao conhecimento dos homens e os conduzirá à fé. Sim, é através da vida, ou seja, do testemunho dos discípulos, dos cristãos, que Jesus quer mostrar às pessoas que está vivo, que venceu a morte, que ressuscitou. Irmãos e irmãs, assumamos este compromisso
da ressurreição, sermos testemunhas de Cristo vivo, de Cristo ressuscitado. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal fomos sepultados com Cristo no batismo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, ao celebrarmos hoje o dia da ressurreição do Senhor, renovemos as promessas do santo batismo, pelas quais renunciamos outrora a Satanás e às suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Renunciais a Satanás? Sim, renuncio. E a todas as suas obras? Sim, renuncio. E a todas as suas seduções? Sim, renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credo, credo, amém. Credo, credo, amém. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai? Credo, credo, amém. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Credo, credo, amém. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados, nos guarda com a sua graça para a vida eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãs e irmãos, nestes dias santíssimos da Páscoa, elevemos a nossa oração ao Pai Celeste, pela Igreja e pelo mundo, cantando com toda a confiança. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor ressuscitado acolha o Santo Padre Francisco na plenitude da eterna esperança, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos da Igreja sirvam os crentes e os que procuram a Cristo, ensinando, perdoando e dando a paz, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
para que os responsáveis no governo das nações trabalhem sem perderem a coragem pelos mais pobres e por maior justiça. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os idosos e os doentes sem esperança encontrem a seu lado quem os ame e lhes dê a conhecer o Evangelho. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que Jesus, que esteve morto, mas está vivo, e tem as chaves da morte e do abismo, ilumine os corações dos que não creem. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a nossa comunidade aqui reunida acolha a salvação que Deus lhe dá e se deixe renovar por Jesus Cristo. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fazei que o Espírito de Cristo ressuscitado nos revele a plenitude da sua Páscoa e inspire os nossos gestos e palavras para sermos suas testemunhas. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Nasceu o sol da Páscoa gloriosa, ressoa pelo céu um canto novo, exulta de alegria a terra inteira. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou, ressuscitou o Senhor. Aleluia, aleluia. Dos abismos da morte e da tristeza, sobe o Senhor Jesus à sua glória, libertando os antigos patriarcas. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou, ressuscitou o Senhor. Aleluia, aleluia. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, que sempre resolvemos
mas com maior solenidade neste dia em Cristo nossa Páscoa foi molado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna, Hosanna, Hosanna nas alturas. Hosanna, Hosanna, Hosanna nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna, Hosanna nas alturas. Hosanna, Hosanna, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, os bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, os bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Salve, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, e esperando a sua vinda gloriosa, nós oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos no corpo e sangue do vosso Filho, cheios do Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, e nossa querida Mãe, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o nosso Bispo José Ornelas, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir aqui na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos com um gesto de comunhão e de paz. Felizes convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia. Para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância. Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia.
Alleluia, Alleluia, louvor a vós, ó Cristo, Alleluia, 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 louvor a vós, ó Cristo, Alleluia, Alleluia. Deus reina, Cristo impera, Alleluia. A morte foi vencida, a cruz venceu o inferno. Alleluia, Alleluia, louvor a vós, ó Cristo, Alleluia, Alleluia. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força no sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em vossas almas, por Cristo nosso Senhor. Façamos oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, o teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores, e o caminho conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais bénir les objets religieux. Bendito sejas, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre proveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do Santo Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Em pleno tempo pascal, segundo domingo de Páscoa, vivamos este momento de adoração e procissão eucarística com o Aleluia Pascal a brotar do nosso coração. A palavra Aleluia é precisamente um convite a louvar o Senhor. Que das nossas almas brote o louvor ao Senhor ressuscitado, presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Que a chama da esperança da ressurreição ilumine o nosso peregrinar pelos caminhos da vida de cada dia, no seguimento de Jesus, que por nós venceu a morte e para nós alcançou
o dom da vida nova de filhos de Deus. Cantemos ao Senhor. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Enquanto os pastorinhos permaneciam prostrados em adoração, o anjo da paz rezou com eles uma extraordinária oração de adoração, reparação e intercessão pelos pecadores. Rezemos hoje com renovada esperança esta bela oração. Juntos, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Irmãos e irmãs, a Eucaristia é o sacramento central, principal da vida cristã. Por meio dele, o Senhor renova as nossas forças, ilumina-nos com a luz da sua palavra e dá-se como pão da vida eterna. Participar na Eucaristia faz-nos permanecer firmes na fé e caminhar com renovada esperança, como mensageiros do reino de amor e de paz que o Senhor ressuscitado instaurou já no nosso mundo. Infelizmente, muitos cristãos dão-lhe pouco ou nenhum valor. Que esta procissão eucarística que vamos iniciar renove em nós o amor ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Em atitude de adoração e louvor, caminhemos juntos e cantemos. Em atitude de gratidão, de louvor, de adoração.
Repitamos todos. Jesus, pão vivo descido do céu, vós sois a nossa esperança. Jesus, pão vivo descido do céu, vós sois a nossa esperança. Jesus, bom pastor das nossas almas, vós sois a nossa vida. Jesus, bom pastor das nossas almas, vós sois a nossa vida. Jesus, luz do nosso caminhar, vós sois a verdade que seguimos. Jesus, luz do nosso caminhar, vós sois a verdade que seguimos. Quem adora vive como peregrino da esperança, porque reconhece que só Deus é Deus, que só Ele é omnipotente e que por isso só Ele pode salvar e libertar de todo o mal, inclusive do domínio de Satanás, do pecado e da morte. Adorar é reconhecer que só Deus é Deus, que só Ele é omnisciente e que por isso só na sua luz é que vemos a luz, que só podemos caminhar com esperança, guiados pela infinita beleza e pelo inigualável esplendor da sua verdade. Adoremos o Senhor realmente presente no Santíssimo Sacramento com aleluias de júbilo. Cantemos.
Digamos todos: Jesus Cristo, o Verbo eterno do Pai, nós vos escutamos. Jesus Cristo, Verbo eterno do Pai, nós vos escutamos. Jesus Cristo, enviado do Pai, em vós esperamos. Jesus Cristo, enviado do Pai, em vós esperamos. Jesus Cristo, pão de vida eterna, nós vos adoramos. Jesus Cristo, pão de vida eterna, nós vos adoramos. Pode haver esperança quando guerras cruéis matam milhares de vidas inocentes? Pode haver esperança quando uma doença mortífera nos atinge? A fé no Senhor ressuscitado torna possível esperar contra toda a esperança. A certeza de que Ele venceu a morte e caminha conosco, que está presente no meio de nós de diversos modos, mas de forma especial no Santíssimo Sacramento. Esta fé torna possível viver como peregrinos de esperança que remetem a humanidade para Jesus Cristo, luz e Salvador do mundo. Cantemos. Nós te Digamos todos: Jesus, Eucaristia, caminho, verdade e vida, em vós esperamos. Jesus, Eucaristia, caminho, verdade e vida, em vós esperamos. Jesus, Eucaristia, nossa paz e consolação, em vós confiamos. Jesus, Eucaristia, nossa paz e consolação, em vós confiamos. Jesus, Eucaristia, nossa força e luz, nós vos adoramos. Jesus, Eucaristia, nossa força e luz, nós vos adoramos.
no silêncio do sacrário ou do coração onde habita, Jesus Eucaristia é presença discreta e escondida, é fonte permanente de amor e de vida, é sol que ilumina e acende em nós o fogo permanente da esperança. Como o nosso coração devia permanecer permanentemente unido a Ele, numa atitude de gratidão, de amor e de adoração e de oferta da vida a Deus em favor dos nossos irmãos, sobretudo dos mais humildes, dos mais desfavorecidos e injustiçados da terra. Cantemos. Digamos todos: Redentor do mundo, auxílio dos pecadores, tende piedade de nós. Redentor do mundo, auxílio dos pecadores, tende piedade de nós. Príncipe da paz, que nos reconciliais com o Pai, dai-nos a paz. Jesus, Eucaristia, presença de amor, enchei-nos de esperança. Jesus, Eucaristia, presença de amor, enchei-nos de esperança. Senhor Jesus, caminhamos convosco neste lugar abençoado de Fátima. Que o vosso Divino Espírito Santo nos faça caminhar convosco pelos caminhos das nossas cidades e das nossas aldeias, como peregrinos de esperança. Que, a exemplo da Virgem Mãe, sejamos portadores de vós para os nossos irmãos, sobretudo para os que andam transviados e para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Cantemos os louvores do Senhor sacramentado. Eucaristia.
Rezemos, irmãos e irmãs, pedindo a Deus por toda a Igreja e por toda a humanidade, a fim de que, movidos pelo Espírito Santo, caminhemos todos como irmãos, seguindo as pegadas de Jesus, unidos no amor que enche a vida de esperança. Digamos todos: Jesus, Eucaristia, reavivai a nossa esperança. Pai Santo, olhai com misericórdia para a humanidade flagelada pela violência e pela guerra, e concedei, por intercessão da Virgem Mãe, Rainha da Paz, a paz aos homens que vós amais. Oremos. Jesus, Eucaristia, renovai a nossa esperança. Pai Santo, olhai com misericórdia para os pobres pecadores e concedei-lhes a graça da conversão, para que possam viver unidos a vós e alimentar-se na sagrada comunhão da Eucaristia. Oremos. Pai Santo, olhai com bondade para os que não têm o pão de cada dia e suscitai a solidariedade daqueles a quem sobra, para que todos sejam saciados e cresçam todos a esperança e a alegria de viver. Oremos. Jesus, Eucaristia, renovai a nossa esperança. Pai Santo, derramai sobre a Igreja o Divino Espírito Santo, para que esta permaneça unida na fé e no amor e seja sacramento de salvação e de esperança para a humanidade. Oremos. Jesus, Eucaristia, renovai a nossa esperança. Pai Santo, fazei de nós adoradores de Jesus, Eucaristia, e dai-nos sempre fome do pão da palavra e do pão da Eucaristia, que é pão descido do céu, para alimento da nossa vida divina de filhos de Deus. Oremos. Jesus, Eucaristia, renovai a nossa esperança. Preparemo-nos agora, irmãos, para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Inclinamo-nos ou ajoelhamos, segundo pudermos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de ver a tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção.
Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Aclamemos numa só voz: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Desejamos um bom fim de dia e de paz, e o Senhor vos acompanhe.